Olá, eu sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana. Nós hoje vamos conversar com uma pessoa que já esteve aqui e que deu a maior audiência que esse programa já teve. Eu estou falando do empresário Tiago Junqueira, que é empreendedor no ramo do agronegócio lá no município de Regeneração, mas que está aqui para falar sobre outros assuntos também. Tudo bom, Tiago? Bom dia, Douglas. Prazer estar com você novamente. Olha, o prazer é nosso, viu? Me sinto em casa aqui, meu amigo. E realmente, você deu uma audiência pra gente que até então não tínhamos atingido, viu? Que bom, coisa boa. E aí eu queria até sugerir que a gente continuasse aquele papo, aquela conversa, né? Que foi em dezembro de 2023 e você dizia lá que a tua chegada ao Piauí, o teu encontro com regeneração, com o teu empreendimento, tinha todo digamos assim, um sentido espiritual por trás, porque você falava que parece que foi inclusive uma mensagem de Deus para você. Eu queria que você explicasse melhor isso para a gente agora. Bom, prazer mais uma vez estar aqui com você. Que bom que o nosso primeiro bate-papo foi com bastante audiência. E sim, eu lembro perfeitamente daquela história que eu te contei da Rua Regeneração. Da Rua Regeneração, né? Aqui em Teresina, e você terminou empreendendo lá em Regeneração. Exatamente, que é como se Deus estivesse guiando o nosso caminho até chegar aqui. E aquele bate-papo nosso foi bacana, foi longo, e a gente deixou aí eu falei para você que eu tinha outras histórias para contar de que provaria que Deus existe, né? Deus já me provou que Ele existe. Então, Douglas, teve uma outra passagem em 2020, final de 2020, que foi muito interessante também, que teve a ver com o eucalipto. Não sei se você lembra que eu te contei que a gente a empresa passou por uma dificuldade muito grande quando a gente decidiu acreditar na vinda da Suzano para o Piauí. Sim, né? Que a Suzano anunciou a construção de uma fábrica aqui no Piauí em 2008. A gente estava bem no início do nosso projeto, ainda não tínhamos plantado soja na época. Recebemos a Suzano na fazenda, fomos parceiros da fazenda, fizemos contratos de parceria com a Suzano e acabamos destinando metade da nossa área útil da fazenda Chapada Grande para plantar eucalipto e a outra metade para plantar soja, né? E a gente nunca tinha plantado eucalipto, acreditamos no know-how da Suzano, que é a maior empresa de papel e celulose do mundo, né? E ela não estaria vindo aqui para o Piauí se não tivesse feito inúmeras pesquisas de material genético, qual clone para se plantar no Piauí. Depois que a gente fez uma investigação grande e várias reuniões com a Suzano, a gente resolveu acreditar. O fato é que foi terrível, né, a passagem da Suzano no Piauí. Ela mesma comprou terras e plantou eucalipto. Outros parceiros acreditaram nela, plantaram eucalipto, que foi o nosso caso. Nós fomos o maior parceiro da Suzano no Piauí. Aliás, a primeira vez que eu passei ali na frente da tua fazenda, eu pensei que era só para eucalipto. E na verdade a gente comprou a fazenda para soja, não foi para eucalipto. A Suzano apareceu num atalho na nossa história, né? E vai ter a ver com Deus, você vai ver. E a gente acabou acreditando e falou, como não tem histórico de produção de soja e também não tem histórico de produção de eucalipto, vamos apostar um pé em cada negócio, de repente dá certo os dois, fica uma fazenda mais, vamos dizer, ecologicamente correta, com uma parte com preservação de meio ambiente, uma parte com produção de energia renovável, que é o eucalipto, e uma parte com produção de alimentos. Nosso plano era esse, ia ficar um projeto bem bacana do ponto de vista ambiental, social, enfim. O eucalipto gera muito emprego, absorve muita mão de obra. Teria sido uma coisa maravilhosa para o estado do Piauí. Faltou uma série de coisas para a fábrica ser instalada no Piauí. Faltou uma série de coisas. Essencialmente, você sabe? Principalmente a Suzano errou o clone, que ela indicou para ser plantado aqui no Piauí. Ela errou o clone. O material genético, existem milhares de clones, né? Que é a mudinha, é a árvore. Falando na linguagem de todos, a muda escolhida não... Muda. O material genético ele não se adaptou às condições edafoclimáticas do Piauí, de solo, clima, índice pluviométrico. E eles desenvolveram esse clone numa fazenda experimental deles no norte do Maranhão, em Urbano Santos. E lá deu certo. E lá deu, mas lá chove 1.800 milímetros. E aqui no Piauí de 1.000 a 1.200. Então, aí começou o erro, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho também que faltou habilidade do governo do estado, na época, que teve habilidade para trazer a Suzano. Eu acho que faltou habilidade para tentar manter a Suzano e depois, na saída da Suzano, também faltou habilidade para pedir para a Suzano que
pelo menos fizesse alguma parte do acordo que fez com o governo do estado, de melhoria de IDH para o estado, de geração de empregos diretos e indiretos. A Suzano ia transformar realmente a economia do Piauí, porque atrás de uma fábrica como a Suzano vem inúmeras pequenas indústrias, né? Então foi terrível a saída da Suzano do Piauí, que acabou sendo instalada em Imperatriz, no Maranhão. Mas dando sequência à história, então a gente acabou plantando eucalipto. Foi muito difícil, Douglas, sair do eucalipto, porque não tinha, a partir do momento que a Suzano saiu, e saiu meio que, saiu extraoficialmente do Piauí, sem declarar que estava saindo. Saiu a francesa, como se diz. Em 2013, 14, aí nós tentamos ali por 4 ou 5 anos, de todas as formas possíveis e imagináveis, tratativas administrativas amigáveis com a Suzano, com o governo do estado, que na época era o ex-governador, que foi governador por 4 vezes do estado do Piauí. Tentei, assim, inúmeras soluções amigáveis, tanto para a Suzano, como para o estado do Piauí, como para todos que investiram no eucalipto, né? E não consegui êxito. Pelo contrário, né? O que eu fui apresentado de solução para o governador, tive audiência com o governador em 2015, em maio de 2015, com outros empresários do ramo. O que eu fui apresentado de solução não teve nada de prático, de objetivo, para favorecer quem estava sendo muito prejudicado. Foi muito difícil, viu, Douglas? Do ponto de vista financeiro, é muito difícil sair do atoleiro, mas nós saímos graças a Deus e graças à soja, né? Porque a gente seguiu com o nosso plano de plantar soja na Chapada Grande. Bom, de lá para cá, nós tentamos de 2014 a 2015, por 5 anos, tratativas amigáveis com a Suzano, até que não teve solução, judicializamos em 2019 e também por obra do destino, agora 2 meses atrás saiu o acordo. Nós fizemos um acordo extrajudicial, amigável, depois de 5 anos na justiça. Foi favorável? Não dá para dizer que foi favorável do ponto de vista financeiro, mas foi a solução menos pior para ambas as partes. Prejuízo para a Suzano, prejuízo para nós, mas ao invés de ficar brigando por décadas, e achamos melhor botar um ponto final. Agora, Tiago, tomando conhecimento de mais essa história, mais essa situação que você vivenciou no Piauí, aí que eu passo a admirar você como empreendedor. Porque a gente, na última vez que você esteve aqui, a gente falou sobre aquela tua via sacra, né? Sim. Você passou por uma via sacra, inclusive foi acusado... Perseguição política. Injustamente, foi perseguido, tudo. E nem por isso você baixou a cabeça, nem por isso você foi embora, nem por isso você mudou de município, nem por isso você mudou de atividade. E aí está contando mais uma vitória de Deus, né? Douglas, eu tive todas ali naquele período do eucalipto, que você não erradica uma floresta de eucalipto de 6.000 hectares de um ano para o outro, muito menos da noite para o dia. A gente não tinha para quem vender o eucalipto. A Suzano, que era quem compraria toda a nossa produção, sequer botou um tijolo para construir a fábrica. Então, como o eucalipto demora 7 anos para ficar pronto, a gente primeiro tem que plantar e fazer a base florestal para depois vir a fábrica, que é construída em dois anos. A Suzano comprou terra, plantou eucalipto, nós também acreditamos, tal. Lá pelas tantas, quando eles viram ali com 3, 4 anos de idade que a produtividade que eles esperavam, que era 30 metros cúbicos por hectare ano, não ia ser alcançada, e foi alcançada em torno de 10, 1/3 do que eles estimavam, ali eles já viram que ia naufragar o projeto deles, porque eles mesmos também plantaram esse mesmo clone. E aí começou a nossa tratativa de tentar a solução menos ruim para nós, para eles, para o governo do estado. E o governo do estado pouco ou quase nada fez para ajudar na solução do problema. Pelo contrário, eu cheguei a ver foto do ex-governador José Wellington, lá em 2018, quando estava no olho do furacão. Eu sugeri a ele que trouxesse o presidente da Suzano aqui no Piauí para dar explicações, para pedir desculpa para o estado do Piauí, para dizer o que podia fazer pelo estado do Piauí para compensar, né, as promessas que eles não iriam cumprir. E a minha sugestão era que o presidente da Suzano viesse para o Piauí, para tratar com o governador do estado aqui. Mas não, o governador fez o contrário. Foi ele visitar a Suzano lá, o presidente da Suzano lá em São Paulo, em 2018, em ano eleitoral, levando a esposa que era secretária de educação na época. E naquele mesmo ano eu fui preso, né? No ano que eu fui procurar o José Wellington para falar o problema, que foi em 2015, meu telefone foi grampeado.
pelo secretário de Segurança Pública. Então, fica muito fácil a gente juntar as peças, né, Douglas? Aquilo que eu te falei na entrevista passada. Eu passei a ser, vamos dizer, acho que um ponto de incomodação. Passei a incomodar. Fui perseguido em 2018, fui preso, como eu te falei. Em 2022, eles começaram aquela narrativa da multa dos 42 milhões, que você até colocou na entrevista passada. É só você dar um Google aí, coloca Thiago Junqueira 42 milhões, você vai ver a narrativa que eles criam, que é muito parecido com o que estão fazendo hoje com o presidente Bolsonaro, né? Lançam a mentira, a fake news, a imprensa que é paga pelo sistema divulga, espalha, esparrama, e a opinião pública compra aquilo como se fosse verdade. Hoje eu estou processando o site, estou processando o repórter, aquele site Metrópolis lá de Brasília, o repórter aquele Guilherme Amado, que já nem já foi demitido do Metrópolis, mas e o povo que leu a matéria na época? Vai ficar sabendo que eu vou ganhar um processo, vou ganhar uma cesta básica? Não vai. O cara vai se retratar numa notinha que ninguém vai ficar sabendo? Então é isso. Aí foi muito difícil a questão do eucalipto, Douglas, mas a gente conseguiu escoar. A duras penas conseguimos escoar ali para Polo Gesseiro de Araripina, um pouco ali para Bung em Uruçuí, tomando prejuízo, tirando o eucalipto e migrando para a soja, arrancando o toco. Teve ocasião ali na fazenda que eu olhava para aquela floresta, estava longe, estava muito longe, demorou 7 anos para a gente conseguir tirar tudo, né? E ficamos livres ali em 2020, 2021. 2020 a gente ficou livre do eucalipto, 2021 já estávamos a pleno vapor na soja na fazenda. Então está recente, há 4 anos. E tinha dia que eu olhava para aquilo, Douglas, para aquela situação, e teve incêndio florestal, criminoso. O eucalipto, você sabe que a gente fica 6 meses sem chuva aqui no Piauí, o eucalipto também é sequinho, né? Seco. Então, foi assim, uma coisa, talvez, do ponto de vista de negócio, a coisa mais difícil que eu já atravessei na minha vida, e atravessamos, com mérito nosso, da nossa equipe, da nossa estrutura, da nossa retaguarda e muito do homem lá de cima. E ele veio a me provar depois, porque eu perguntava, eu conversava muito com ele lá na fazenda e falava, meu Deus do céu, por que a Suzano veio aqui para o Piauí? Por que a Suzano não foi direto para a Imperatriz? O que a Suzano veio fazer aqui no Piauí? O que eu fiz de errado para acreditar na Suzano, plantar 6 mil hectares de eucalipto? Aonde foi o erro que eu cometi para ser castigado dessa forma? Porque foi pesado o negócio, não foi fácil não. A resposta veio em dezembro de 2020, eu vou te mandar o vídeo depois, que eu fiquei arrepiado na hora e gravei um videozinho de 30 segundos, que eu vou te mandar depois para você colocar na edição. Vamos botar. E eu fiquei completamente paralisado dessa situação que eu vou te falar, é rápida para a gente concluir e entrar nos outros assuntos. Na época que a gente comprou a fazenda, nós éramos em 3 sócios, né? Eu, meu pai e meu tio, o Roberto, que faleceu em 2012. E o tio Roberto era um baita do entusiasta aqui do Piauí. Ele era daquele restaurante Rodeio lá em São Paulo. Sim, você falou. Um baita do entusiasta, amava o Piauí, amava vir para cá, tinha sonhos, essa coisa bacana mesmo. Ele e meu pai voltaram a ficar garotos aqui. Eu estava com 28 quando a gente comprou, e meu pai com 68 e o tio Roberto com 67. O tio Roberto morreu em 2012. E quando o tio Roberto morreu, a minha tia e os meus primos que entraram na sociedade, não era o sonho deles, o Piauí não era o sonho deles, era o sonho do tio Roberto. O sonho deles era viver o sonho do tio Roberto. O tio Roberto faleceu, infelizmente. Eles falaram para nós desde 2012, na primeira reunião nossa em 2013, olha, vamos tentar construir a nossa saída, porque vocês que são do ramo agrícola, a gente não a gente é do ramo gastronômico e tal. E a gente tentou buscar uma solução de 2013 até 2020, nós compramos a parte deles em 2020, né? E eu acho que o eucalipto tem um papel nessa história. Tem um papel, porque se a Suzano não tivesse vindo para o Piauí, a gente não tivesse plantado o eucalipto, não tivéssemos tomado um prejuízo gigantesco com o eucalipto. O eucalipto amarrou a nossa empresa durante 7 anos. É como se a gente estivesse nadando numa piscina olímpica com as pernas amarradas e com um braço só e carregando uma bola de ferro. Foi muito difícil, mas saímos, atravessamos. E a gente não conseguia construir uma saída para eles com essa dificuldade toda financeira. A partir do momento que a gente saiu e se livrou do eucalipto, e veio a pandemia também, que teve a questão de lockdown, de restaurantes, essa coisa toda, em 2020 a gente acabou chegando num consenso e compramos as cotas
dos primos. Hoje é só da nossa família, a empresa, né? E Douglas, é agora o momento emocionante que eu vou te falar de Deus, cara. Que ele pega e te prova. Para quem é São Tomé e só acredita vendo, ele pegou de novo para mim, né? Nós marcamos lá 6 meses de tratativa da negociação e chegamos no contrato, reta final, contrato ponto assinado, não sei o quê, data para pagamento do sinal do negócio, 15 de dezembro de 2020. Douglas, eu podia estar em qualquer lugar para efetuar o pagamento nesse dia, qualquer lugar, eu podia estar em Teresina, em Ribeirão, em São Paulo, em Regeneração, na minha casa, ou na fazenda. Eu estava na fazenda no dia do pagamento, podia ter pago em qualquer horário, né? Já estava com todos os dados bancários da minha tia, dos primos, tal. O meu financeiro na sala do lado. Aí eu pego e mando e-mail para o meu financeiro, para Camila, valor tal, paga, me manda os comprovantes por e-mail. Ela pagou, mandou os comprovantes para mim por e-mail, eu mandei para o meu pai, para minha tia, para meus primos, tá pago, dia 15 de dezembro, um belo horário à tarde. E eu estava na fazenda, como te falei, podia estar em qualquer lugar e dar o comando para ela por e-mail de qualquer lugar. Eu estava na fazenda. Saio do escritório, saio da sede, pego o meu carro e saio pelo asfalto sentido cidade de Regeneração. E estou saindo no mesmo lugar que eu conversava com Deus e perguntava, puta, por que o eucalipto? Por que eu plantei eucalipto? Por que eucalipto? Porque foi sofrido demais. Douglas, eu tinha acabado de fazer, vamos dizer, o segundo melhor negócio das nossas vidas, da vida da nossa família. Que o primeiro foi comprar a Fazenda Chapada Grande e o segundo foi comprar as cotas dos primos. Eu tinha acabado de fazer talvez o principal negócio da minha vida, né? Estou saindo da Fazenda Chapada Grande, você conhece lá, é uma ladeira alta e quando ela termina, ela tem uma ladeira que desce. Rapaz, de longe, eu estou ainda no final da ladeira, ainda dentro do limite da fazenda, de longe, eu avisto um caminhão na minha frente. O caminhão, eu fui aproximando, a traseira do caminhão foi crescendo. A hora que eu vi a imagem da traseira do caminhão, que eu nunca tinha visto um caminhão daquele antes, e depois daquilo, eu fiquei tão arrepiado. Eu já começo a me arrepiar, porque já imagino que foi o que você viu. Eu vi a foto de Jesus Cristo. Jesus. Rapaz, aquilo eu fiquei assim... Eu peguei meu celular, comecei a filmar a descida da ladeira do caminhão. Eu acho que você vai estar mostrando essa imagem aí enquanto a gente está conversando. E é como se ele estivesse falando assim para mim, cara. Lembra quando você... Até é foda, cara. Lembra quando você me perguntava por que você plantou eucalipto, por que a Suzana veio para cá? Tá explicado por quê? Porque eu acho que a gente só conseguiu comprar a parte dos primos porque o eucalipto, realmente, se a gente tivesse plantado tudo, soja, muito provavelmente a fazenda tinha deslanchado e ele não ia querer se desfazer. Não iam querer se desfazer, e teria sido outra história. Bom para um lado ou bom para o outro. Mas eu filmei isso e mandei para minha prima, mandei para o meu pai, para minha mãe, foi uma coisa assim. É realmente impactante isso, viu? É Deus te falando. Lembra quando você conversava comigo? Porque ele não vai chegar e te responder, não vai conversar com você. Mas os sinais, Douglas, ele existe. Ele existe e é por isso que agora nós vamos entrar em outros temas, e é por ele, e é por isso que a gente tem que ter coragem de seguir em frente. Mas olha, Tiago, essa tua espiritualidade, essa tua crença em Deus, e a gente observa isso conversando com você, não é porque está aqui no ar, e quem assistiu a primeira e vai assistir essa segunda vai ver essa relação. Tu tem uma espiritualidade muito forte, tu acredita realmente em Deus. E quem acredita, conversa com Deus, obtém a resposta. Porque Deus, ele está lá em cima, ele está vendo tudo que acontece aqui, mas ele não está, aquele bem ali eu vou ajudar. Não é assim não. Você tem que merecer, você tem que fazer por onde, você tem que passar por provações. E você passou por tudo isso. É isso aí. Né? São propósitos, né? E ele às vezes escreve certo por linhas tortas. A gente nem sempre vai ter a resposta dele na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer. O importante é fazer a nossa parte. Olha, você falando isso aí, eu vi uma série de vídeos semana passada na internet que é Deus também, né? Então, tipo assim, é um sujeito que está num lugar com uma bicicleta, e tem um caminhão buzina atrás e a bicicleta estava parada, o caminhoneiro buzinou para alguém tirar a bicicleta. Aí o sujeito vai lá, tira a bicicleta, o caminhão passa. Quando o caminhão passa, o chão afunda, acabou o chão, um buraco que coube, inclusive,
o caminhão dentro, né? O outro está numa parada de ônibus e de repente ele sai. Quando ele sai, um poste cai em cima onde ele estava. Então essas coisas todas são sinais que a gente tem que saber interpretar esses sinais, entender esses sinais. E eu hoje, mais do que nunca, acredito em Deus, porque Deus é que fez com que eu esteja aqui hoje, faz com que eu esteja aqui respirando. Então eu acredito piamente no Senhor. Bom, mas eu queria te pedir só um minutinho, porque eu quero falar aqui com os nossos internautas, as pessoas que gostam e assistem o nosso podcast, e dizer que se você ainda não é inscrito no nosso canal, você faz a sua inscrição, você aciona o sininho para receber as notificações e você compartilha essa entrevista, manda para todo mundo. E agora o meu recado é para os nossos patrocinadores, aos empresários e às empresas que acreditam no nosso trabalho, que acreditam que a gente tem uma contribuição a dar e que esse espaço é o espaço do empreendedor piauiense. Então, o nosso abraço carinhoso aqui para o pessoal da Estrada Mob, da Onyx, do Senac, do Sesc, da AproSoja, do Léo Madeiras, da Elo Engenharia, da Automaster, da Pneubec e também da Hotsat, tá certo? Vocês, muito obrigado por acreditar no nosso trabalho e continuar com a gente. Bom, agora nós vamos conversar com o Thiago, porque isso aqui foi só uma prévia do que a gente tem para conversar, né? Foi uma referência ao que a gente conversou no programa passado com ele, isso em dezembro de 2023. Ele está aqui hoje também porque o Thiago, que é um empreendedor, como eu já falei, que é um empresário, que tem uma vida toda dedicada ao empreendedorismo e ao agronegócio, ele agora também entrou na política. Ele está presidente do Partido Liberal, do PL, e que ele vai conduzir esse partido aqui no Piauí. Então, eu queria primeiro lhe desejar sucesso, parabenizar e desejar sucesso, e saber do senhor o que o senhor pretende fazer para tornar o PL um partido realmente com uma visibilidade grande no estado do Piauí. Olha, Douglas, essa é uma outra missão também que eu vou deixar também Deus conduzir o meu caminho, né? Eu não sei aonde isso vai dar. Na outra entrevista eu já tinha te falado, eu não tenho pretensão política por vaidade, por ego, por fome de poder ou por dinheiro. Eu já estou com a minha vida, 48, faço 49 anos agora em abril, completamente organizada, redonda, tranquila, feliz da vida, estou muito bem. Acho que eu estou na melhor fase da minha vida no momento. Não precisava arrumar nenhum tipo de confusão nessa altura do campeonato, mas vendo o cenário que nós estamos vivendo hoje no Brasil, político, eu resolvi aceitar o convite, a missão de conduzir o PL estadual aqui do Piauí por um período que eu não sei se vai até final de 2026 nas eleições ou se vai mais para frente. Isso aí é destino, Deus é que vai dizer. Não tenho compromisso de ser candidato a nada, a nenhum cargo, mas estou à disposição do presidente Valdemar e principalmente do presidente Valdemar e do presidente Bolsonaro, caso eles, mais à frente, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda durante 2025 e 2026, caso eles me convoquem para a missão, eu vou estar pronto e à disposição para ajudar. Eu acho que eles estão mais focados hoje em fazer a presidência da República, né? Câmara dos Deputados, maioria na Câmara dos Deputados e maioria no Senado. Eu acho que esse é o foco principal. O estado do Piauí, sinceramente, Douglas, eu acho que vai ficar mais tempo nessa situação, que foi a própria população que se colocou nessa situação de ser o estado que deu a maior votação para o PT em 2022, para o presidente Lula. Enfim, eu acho que a ajuda para o Piauí se libertar desse ecossistema de esquerda e tal, eu acho que essa ajuda ela vai ter que vir de fora e do futuro. Vir de cima para baixo, aos poucos, que é isso também que eu estou disposto a fazer. Fortalecer o PL aqui no estado, filiações pelo interior. É um trabalho, na minha opinião, que não é de curto prazo, ele é de médio e longo prazo, para ir fortalecendo a direita. A gente quer atrair pessoas que realmente tenham esse perfil de direita, de defender o presidente Bolsonaro. Por que o presidente Bolsonaro? Porque é o que a gente acredita. Deus, pátria, família, liberdade, gerar emprego, pagar imposto, acordar cedo, sair para trabalhar, procurar fazer o melhor possível, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Douglas, se todo mundo que acordasse
às 6 horas da manhã e fosse dormir às 10 horas da noite, você vê, não são nem 24 horas, hein? São só 16 horas. Se todo mundo acordasse nessas 16 horas, não fizesse bobagem, corrupção, roubo, falcatrua, o mal pro próximo, essa coisa toda, a gente viveria no paraíso, né? O problema é que tem gente que acorda já pensando em fazer sacanagem. Dorme pensando e acorda fazendo. E sonha. Sonha e acorda fazendo. Esse é o problema. Bom, eu vi a foto lá da sua filiação. Você teve a sua ficha abonada pelos dois presidentes. O presidente Bolsonaro e pelo presidente do partido. Douglas, eu vou falar um negócio pra você. Muita gente acha, o cara tá entrando. Já achavam isso de mim antes, né? Que eu queria entrar na política. Eu te falei na entrevista passada, eu nunca quis entrar na política. A política é que me botou para dentro desde a época das perseguições políticas que eu sofri lá de Regeneração, daquele deputado estadual que eu comentei com você na eleição passada, na entrevista passada. Então, eu não sou homem de brigar com nenhum. Eu não vim aqui para o Piauí para provocar ninguém, para fazer mal para ninguém. Eu estou aqui cuidando da minha vida, da nossa empresa. Os problemas que a empresa teve, foi a gente mesmo que procurou solucionar. A gente gera emprego, paga imposto pra caramba, a gente deveria ser tratado assim pelo governo e pela população, né? E de forma geral. Aliás, não só nós, qualquer empreendedor, seja ele do Piauí ou de fora do Piauí que vem para cá, gerar emprego, pagar imposto. Porque, Douglas, muitas vezes as pessoas confundem, né? Tem medo do prefeito, do governador e tal, porque perseguição, ficaram preocupados de eu assumir o PL com perseguição, não sei o quê. Pô, você quer ver um negócio que eu vou te falar? Tá aí o governador Rafael há 2 anos, tá indo para 2 anos e meio. 0 perseguição contra mim até o momento. Espero que continue assim. Inteligente da parte dele, da equipe dele. Não veio, o termo aqui do Piauí, caçar conversa comigo. Tranquilo. Usa lá quando precisa nosso aeródromo, nossa pista de pouso. Usou esses dias. Tá à vontade. O que eu não quero, Douglas, não quero criar confusão, mas também não aceito quem queira confusão comigo. Eu também não sou homem de levar desaforo para casa, nunca fui. Aprendi isso com meu pai, é do nosso berço, é da nossa índole. Eu sou de outro lugar, eu sou de Ribeirão Preto, mas sou brasileiro. Se algum piauiense estiver incomodado com a nossa presença ou presença de gente do nosso setor aqui, fala, volta lá para o teu estado. Não, meu amigo, eu estou no Brasil. O Piauí é Brasil, eu estou na minha casa. Além disso, já até ganhei. É nosso. Além disso, além do mais, até já recebi com muita honraria o título de cidadão regenerense, título de cidadão piauiense. Sou irmão, quero o bem do Piauí, quero o bem de Regeneração do Médio Parnaíba. E o que eu quero mais é que venham mais empreendedores para o Piauí. Se o governador Rafael está fazendo um bom trabalho ou não, os números vão dizer aí no final do mandato dele. Se ele for reeleito é porque ele fez um bom trabalho. Enfim. Mas, da minha parte, 0 confusão, 0 acidez, 0 esticar a corda com ele, 0 falar mal dele, nunca falei mal dele. Falo verdades a respeito do Lula, que é ladrão, condenado em todas as instâncias, teve todo o direito de se defender em primeira, em segunda, em terceira instância, toda a ampla defesa, foi delatado por 30, 40, 50 pessoas. Aliás, ele disse outro dia, até foi desmentido pela própria Rede Globo, e a Globo News, quando ele disse que não teve direito à defesa, né? Eu acho que ninguém teve mais direito à defesa na história do Brasil do que o ex-presidente Lula. E o povo não é bobo. Tá vendo que caiu na lorota dele na eleição de 22. Você acha que isso já é uma realidade no Piauí também? Assim? No Piauí, infelizmente, ainda não, né? Eu acho que o Piauí, questão do interior, ainda assiste muito a Rede Globo Nacional, né? Que está toda contaminada pelo sistema. E as pessoas assistem os programas e esses artistas que vieram em 2022 falar tão mal do Bolsonaro, criar tantas narrativas contra o presidente Bolsonaro. Douglas, se tem uma coisa que eu estou amando, essa história do PL estadual, é o contato que eu estou tendo a mais com o nosso presidente. Um homem público, Douglas, mais honesto, bem intencionado e patriota e que ama o povo brasileiro que eu conheci na minha vida e que me motivou a aceitar a missão. Minha esposa não queria, meu pai e minha mãe não queriam, eu falei por ele, pelo que ele está passando, pelo que ele está sofrendo, não é presidente, não tem cargo, está sendo covardemente atacado, como eu fui aqui no Piauí, numa escala infinitamente menor do que a dele, então eu me identifico demais com ele. E para quem não conhece ele,
ele é um cara de verdade, ele é de verdade. E o que a gente vê de recortes da imprensa falando que ele é truculento, ou que ele é isso ou que é aquilo, é depois do cara ser provocado, Douglas. Interessante, Thiago, é que todas essas narrativas vêm caindo uma. Não se sustenta. Essa semana mesmo foi arquivada aquela história da vacina, a questão das joias também. Na semana anterior. Né? Então, a da baleia. O cara não pode andar de jet ski que vem um cara... Puta, é covardia. Eu fico me perguntando assim... Que alguns políticos não têm o que fazer, a gente sabe. Mas a justiça parar para judicializar uma questão daquela da baleia, uma baleia incomodada, né? Aquilo foi demais, né? Então, são essas aberrações e o povo não é besta. O povo está vendo. Porque eu acredito, sinceramente, Douglas, que tem mais ou menos uns 30% da população, que a gente nunca pode generalizar, mas assim, mais ou menos, 30% da população vota no Lula de olho fechado pro resto da vida. E não quer saber de outra coisa. Então, e tem uns 30%, que é o meu caso, que vota no Bolsonaro ou em outros candidatos alinhados com o perfil do Bolsonaro, mas não tem nem dúvida, a pessoa nem pensa. E tem esse miolo de 40% que fica pensando em quem votar. Em 2018, esse meio termo acabou pendendo para o lado do Bolsonaro e em 2022 acabou acreditando e pendendo no Lula. Por quê? O sistema todo, né, do TSE, do STF, sendo totalmente parcial, favorecendo a candidatura do Lula e desfavorecendo a candidatura do Bolsonaro, o sistema todo da imprensa, da mídia, comprado, artistas e tal, favorecendo o Lula e criando narrativas contra o Bolsonaro, chamando o cara de genocida, de homofóbico, de racista, de xenófobo. Então, essa covardia que estão fazendo com ele é que me motiva a ter a coragem de assumir o PL aqui no Estado para fazer um trabalho de médio e longo prazo, de encorajar as pessoas de bem e de direita aqui do Estado a ter um partido que se identifique com o pensamento de cada um, porque eu acredito que estava meio órfão, o PL não estava com essa cara de Bolsonaro até então. Dar um pouco mais de coragem para esse pessoal de sair do armário politicamente, né? E quem sabe nas próximas eleições, agora de 26, termos algum candidato, ou fazermos algum candidato a deputado estadual, federal, senador, governador, por que não? Pelo menos se candidatar para começar a aparecer. E nas próximas, encorajar as pessoas a vereador, prefeito, vice-prefeito, e tentando oxigenar, porque mais dia, menos dia, eu acho que o Piauí vai se libertar desse viés esquerdista. Como é que está o partido que você encontrou? Como é que você encontrou o PL? Então, eu acho que nós ainda vamos precisar de uns 30 dias, até final de abril, para estar com ele todo redondinho, com sede nova funcionando, diretório novo funcionando, para aí sim começar a fazer as nossas reuniões, rodar pelo Estado, as filiações, eu acho que a primeira reação foi muito positiva, muita gente querendo se filiar, muita gente querendo representar diretórios pelo interior. É óbvio que nós não vamos abrir em todos os municípios, mas... Vai ter um critério? Qual é o critério para ser CPL no Piauí? Alinhamento total com o Bolsonaro. Se tem uma coisa que eu gostaria muito de pedir para as pessoas, é assim, oportunistas, não venham, cara, não venham. Tem tanto partido aí, para você que quer ser oportunista, tanto partido aí, vá para qualquer partido, mas se não for alinhado com o pensamento de direita, né, Deus, pátria, família, liberdade, acordar cedo para trabalhar, show preguiça, né? Eu vou te mostrar um negócio aqui, vou pegar aqui no meu celular. Pois não. No dia que teve a notícia aí da filiação aí desse negócio aí do PL que eu assumi, fizeram uma enquete lá numa rede social lá em Regeneração e me mandaram aqui, rapaz. Eu achei a maior graça do mundo. Que ilustra o que eu estava te falando aqui, né? Fizeram uma perguntinha assim, Thiago Junqueira assumiu a pasta de presidente estadual do PL. O que você acha que isso pode mudar, movimentar, não sei o quê? Aí é óbvio que eu printei, eu fiquei ali uns 5 minutos vendo e printei só as mensagens negativas. Eu printei só as mensagens negativas. Esse Thiago é bucha. Um extremista de direita, o que ele pode fazer? Todos já sabem. Olha essa mensagem, que a pessoa tem capacidade de escrever. Olha que coisa, que interessante para a gente interpretar e analisar o nível de inteligência ou de ignorância que nós temos aí, Brasil afora. Gente, não esqueçam que PL é o partido do Bolsonaro, aquele que odeia os pobres e nordestinos.
Então, eu paro por aqui para dizer o seguinte para você. Essa pessoa que escreveu isso, Douglas, essa pessoa que escreveu isso, está dentro daqueles 30% que a gente não tem nem que perder tempo de convencer essa pessoa de que ela está completamente enganada. Está fossilizado na cabeça dele. Não dá nem para perder um segundo, porque essa pessoa, ou ela mesma chega à conclusão de que ela está errada, e isso é possível, já aconteceu com a minha cunhada, inclusive há 15 anos atrás, eu falei, se tem uma coisa que ela era petista, né, e eu sempre fui de direita, eu nunca votei no PT na minha vida. Quando eu conheci ela era bem militante do PT, minha cunhada. E aí eu disse para ela, olha, se você quiser ter um bom relacionamento comigo, a gente fala de todos os assuntos, menos de política. E a gente nunca falou de política, até que ela mesma chegou à conclusão de que ela foi enganada, a vida toda ela foi enganada, ela foi massa de manobra. Então, para esse tipo de pessoa que escreve isso aqui, Douglas, eu desejo sorte para uma pessoa como essa. Eu tenho pena, porque uma pessoa como essa, Douglas, que vem atacar uma pessoa como eu, e tantos outros empresários, que gera emprego em regeneração, que paga impostos, que transformou a vida de tantas pessoas em regeneração, que só quer o bem de regeneração. E uma pessoa escreve dessa aqui, eu vou falar, vou ser sincero, você com certeza é uma pessoa preguiçosa, não está disposta a trabalhar, vive do Bolsa Família porque quer, porque é preguiçoso, você é preguiçoso. Então, o fracasso de uma pessoa como essa, Douglas, a culpa não é do Bolsonaro, não é do atual prefeito de regeneração, a culpa é sua. Pode entrar a outra prefeita aí, pode entrar o Lula, você vai continuar fracassado. Enquanto você não acordar para a vida, você vai continuar fracassado. Para encerrar essa questão do partido aqui, é impressão minha ou já teve outro presidente do partido no Piauí de regeneração? Que era o deputado, o deputado Xavier Neto, né? Mas isso lá atrás, antes do Bolsonaro assumir. Eu só estou vendo uma relação interessante, né? Mais uma coincidência da vida, né? Coincidência. Ele foi presidente do partido, acho que quando era PR ainda, se eu não estou enganado, mas era 22, mesmo partido. Lá com o Valdemar da Costa Neto, aí ele teve um acidente aéreo e faleceu em 2012. O filho dele, que é o Fábio, que é deputado estadual, assumiu em 2012 e ficou presidente do partido no estado até o Bolsonaro se filiar, que acho que foi em 2022. Quando o Bolsonaro se filiou no Nacional, o Fábio saiu do PL aqui estadual e foi para o PT. E tem o vídeo dele, né, descendo porrete no Bolsonaro, quando ele está se filiando lá no PT, ele descendo porrete no Bolsonaro. Então, vamos dizer, de 2022 para cá, acho que passaram 2 presidentes pelo PL estadual, que tentaram aí dar uma chacoalhada, mas eu acho que não estavam assim 100% com a cara que, sei lá, acho que tentaram fazer um bom trabalho e agora estou aí na 3ª tentativa, vamos dizer Pronto. assim. Agora eu queria que a gente falasse um pouco sobre o agronegócio. A gente viu esta semana uma notícia da AproSoja falando aí que não estava muito bem a política do governo federal para o setor do agronegócio, sobretudo na questão da soja. Isso, Douglas, está dentro do que eu falei na última entrevista no final de 2023, que eu tinha uma previsão de um cenário tenebroso pela frente por conta do presidente que está governando o nosso país. Tava escrito nas estrelas o que ia acontecer, nós estamos vendo. Tem quase um ano e meio que eu tive aqui naquela entrevista, eu não lembro quanto que estava o dólar naquela época, mas acho que estava 4,80, hoje está 5,70 e já teve a 6,40. Então, ele primeiro culpava lá o ex-presidente do Banco Central, agora já Roberto Campos Neto, agora já botou o dele, já é a segunda reunião que aumenta a taxa de juros, está em 14, a maior taxa de juros desde a época da Dilma. 14,25. Né? 14,25. Isso afugenta o empresariado a captar dinheiro em banco para investir, seja na construção civil, seja para ampliar o seu comércio, para abrir novas lojas, enfim. Então eu acho que o cenário até a eleição de 2026 ele é péssimo do ponto de vista econômico, vai piorar na minha opinião. Eu acho que o Lula não reverte, ele está derretendo nas pesquisas, né? Inclusive aqui no Nordeste está derretendo. Eu não sei qual vai ser a estratégia do governador Rafael para tentar a sua reeleição, se vai se colar mais no Lula, como ele fez em 2022, ou se tentar descolar, porque a gente vê um cara que prometeu picanha e cerveja querendo colocar até validade em ovo, disparando o preço de ovo, do café, de todos os alimentos, da cesta básica.
Não adianta conversa fiada. O povo vai sentir no bolso, é na hora de ir no mercado fazer a compra. E está sentindo, né? E o Bolsonaro, por outro lado, enquanto estava aí o Bolsa Família 190, aumentou para 600. Enfrentou uma pandemia global, mundial. Foi chamado de genocida por esses monstros do PT lá a nível nacional. Esses Lindbergh da vida, esses monstros, são monstros. E foi reconhecido pela OMS como o Brasil deu show, o Brasil deu exemplo para o mundo no combate à pandemia. Então, são narrativas que vão sendo derrubadas uma atrás da outra. Você me falou aí da questão da política econômica que não está gerando o efeito positivo na economia nacional. Agora, e a política agrícola do governo? Eles deram um tiro no pé agora em final de janeiro, começo de fevereiro, né, com o Plano Safra, cortaram acho que 4 ou 5 bi do Plano Safra, veio toda a repercussão da frente parlamentar e de vários setores, porque para a Lei Rouanet tem 15 bi, aí para o agro o cara corta 5 bi, quer dizer, é uma inversão de valores, a gente tem que entender, as pessoas têm que entender que um presidente da República, um governador, um prefeito, ele nada mais é do que um gestor do dinheiro público, do nosso dinheiro. Somos nós que pagamos impostos. O governo não gera riqueza, o governo não produz riqueza, o governo administra o nosso dinheiro. Então, ao invés de uma linha, que é a linha do Bolsonaro, do Paulo Guedes, favorecer o setor do agro, que é a locomotiva do nosso país, favorecer, diminuir taxa de juros, diminuir dólar, aquecer a economia, diminuir carga tributária, melhorar a vida do cidadão. Quantas e quantos benefícios o Bolsonaro não fez para o cidadão, para o mais pobre? CNH de 10 anos, o PIX, taxa do Detran que cortou, impostos de remédios que cortou. Então o Bolsonaro fez muita coisa pelo pobre. E o pobre, Douglas, o mais pobre, que é o que mais sofre, né? Que é o que ganha um salário, 2 salários, ou que está na iniciativa ali, na iniciativa privada ali no dia a dia, é o que mais sente. E o Lula não vai conseguir mais enganar esse povo graças a isso aqui, ó. Não vai mais conseguir enganar. O Lula governou lá atrás, o primeiro e o segundo mandato, ainda no analógicozão. Agora, por isso que eles querem limitar a rede social, controlar a rede social, censurar a rede social. Agora eu queria fazer uma provocação aqui a você, que na verdade nem é uma provocação, porque na verdade é um fato real. O presidente Lula, você contou aqui a sua história, a gente conhece a sua história, a gente viu do prejuízo que você teve na questão do eucalipto, dos desafios que você tem na produção da soja. A gente sabe da luta, da batalha diária dos produtores de soja lá do Cerrado. E o presidente Lula vai na televisão e chama o agro de fascista. Como é que você recebeu essa provocação, não, essa acusação do presidente? Esse cara, ele não me representa, não representa o setor, e guardando-se as devidas proporções desse comentário chulo, asqueroso, de um cara que deveria estar na cadeia e foi descondenado pelos parceiros dele, alguns amigos dele do STF, e ainda o tornaram elegível, derrubaram a inelegibilidade dele para ele virar presidente. O sistema colocou ele aí, mas ele vai sair. Eu comparo essa fala dele de atacar o principal setor, a principal locomotiva do país, chamando de fascista, com essa mensagem que eu acabei de te mostrar de uma pessoa que é desprovida de inteligência. É um pobre coitado, não sei se é homem, se é mulher, não sei quem é. A pessoa que fala, olha, cuidado que o PL é do Bolsonaro, é o que odeia o pobre e o Nordeste. Quer dizer, é de uma maldade, a gente não sabe se é canalice ou se é ignorância, ou as duas coisas. Mas é um canalha ignorante, ou um ignorante canalha. O presidente parece-me que vai vir agora, no próximo mês, ao Piauí, diz que inaugurar uma ponte lá em Tasso Fragoso, que liga o município de piauiense de Ribeiro Gonçalves a Tasso Fragoso. Você teve naquela inauguração da ponte lá, quando o presidente Bolsonaro esteve aqui, lá em Santa Filomena. Sim. Essa ponte, inclusive, ela foi anunciada naquele evento. Sim. Eu conversei hoje de manhã com o ex-senador Elmano Ferrer, que foi um grande entusiasta dessa ponte de Tasso Fragoso,
que ajuda a escoar toda aquela produção ali do Cerrado também, né? Porque a outra fica muito mais acima. Agiliza muito. E ele me disse que ele colocou 13 milhões em emendas parlamentares dele e que convenceu, inclusive, o senador Ciro Nogueira a investir também 10 milhões. E quer dizer que o presidente Lula está vindo ao Piauí inaugurar uma obra que não é dele? Deve ser, né? Eu acho que ele ainda surfou ali no primeiro ano de 2023 e ainda um pedaço de 2024 em muita coisa que o governo do Bolsonaro deixou arredondado e pronto com aquela equipe maravilhosa de ministros que ele tinha, né, Paulo? Deixou dinheiro em caixa, as estatais dando lucro, obras anunciadas. Não vamos falar só dessa ponte, não. Eu estou aqui há 20, estou indo para 21 anos no Piauí, certo? Maioridade, viu? Estou indo para maioridade esse ano em 2025. Mas olha que curioso o negócio que eu vou te falar que tem a ver com obras. As rodovias, elas são as mesmas de quando eu cheguei em 2004 e agora. Vindo de Regeneração para Teresina, a estrada é a mesma, tá? A quantidade de veículos, né, você pega 20, 30 anos atrás, não tinha produção de soja aqui no Piauí. Ela é recente. É bem recente. O movimento de caminhões, tanto de escoamento de produção, como de chegada de insumos, calcário, adubo, combustível, máquinas. Então, assim, o movimento nessas estradas aumentou assustadoramente. Você pode passar qualquer dia da semana, às vezes qualquer horário, à noite, de manhã, já não é mais aquela questão de feriado. Todo dia as estradas estão ficando cheias. Não só essa, de Regeneração para Teresina, como Teresina para São Luís, principalmente aqui, onde tem o foco de escoação de soja no Porto de Itaqui, né? Nesses 20 e 21 anos que eu estou aqui, Douglas, eu vi tanto governo ensaiar a duplicação de saída de Teresina. Ensaiava, botava a máquina, ficava ali um mês, não sei o que, vinha chuva para... Você percebia que era conversa fiada, obra que era para fazer aditivo, para fazer falcatrua. Porra, bastou o presidente Bolsonaro virar presidente, que saiu a duplicação para Demerval Lobão, saiu a duplicação aqui para o sentido Altos, e já estamos aí há 2 anos e meio sem sequência, sendo que também, eu tenho certeza que se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, essa duplicação já estaria em Monsenhor Gil, e a gente tem que seguir com ela até a estaca zero, e aqui no sentido de Altos também tem que ir até Piripiri. E se tivesse um governo do estado do Maranhão também alinhado e pensando em, porra, a locomotiva é o agro. Pensando no desenvolvimento. Pensando no desenvolvimento. O agro está bombando no Piauí e no Maranhão, está bombando. Tem que fazer uma parceria, o Maranhão, o Piauí e o governo federal, e fazer a duplicação de Teresina a São Luís. Tem que fazer a duplicação. Nem que tenha alguma PPP pelo meio, nem agora, que seja pedagiada. Agora, eu não consigo entender, Tiago, é o seguinte, olha. Quem conhece o Nordeste, você certamente conhece, vê o quantos quilômetros já estão duplicados no Ceará, no Rio Grande do Norte. Hoje está interligado. Você sai de Natal para João Pessoa, duplicado. Você sai de João Pessoa, se entrar para o Sertão, para Campina Grande, duplicado. Se for para Recife, duplicado. De Recife para frente, duplicado. E exatamente nos 2 estados que mais votos deram para o governo do presidente Lula, a situação é dessa forma. E o Piauí ainda está numa situação até de certa forma privilegiada, porque o Maranhão, a rede viária do Maranhão, a estadual, acabou. E muitos trechos das rodovias federais também. Será que nós vamos ver até o final do mandato aí do Lula e dos governadores aqui do Piauí e do Maranhão 1 quilômetro de duplicação até o final de 26? Fica a interrogação, porque nos 4 anos do governo Bolsonaro saiu a duplicação de Demerval Lobão. Ele deveria vir, pelo menos, assinar um protocolo de intenção, seja lá o que for. Outra coisa, Douglas, hospitais, né? Hospitais, presídios. Eu estava vendo hoje de manhã na televisão, superlotação do presídio lá em Parnaíba, que tem vaga para 173 e está com 700 e poucos presos. Você vê. E é um pessoal que é votado, acho que 90% ou 99% nos presídios, né? Eu não consigo entender, Douglas. Eu não consigo entender. Tratam as pessoas com desumanidade, mas criam narrativas mentirosas e essas pessoas vão acreditando, né? Difícil de entender esse país. O país das contradições. Precisamos de reformas, né? Bom, a primeira coisa, final de 26, é focar
em retomar a presidência da República, fazer maioria na Câmara dos Deputados, fazer maioria no Senado, partir para cima das reformas, que precisa de reformas. Disso, tem uma pesquisa dessa semana passada, que Bolsonaro levaria num segundo turno, venceria Lula. Disparado, né? Na frente do Lula, disparado. Por isso que estão fazendo o que estão fazendo com ele, de tentar deixá-lo fora do jogo, das eleições. Você vê, tornar o cara inelegível por uma reunião com embaixadores, sendo que o Fachin, o ministro do STF, tinha tido essa mesma reunião com os mesmos embaixadores para enaltecer o funcionamento das urnas. Ele soube da reunião e falou, bom, eu também vou fazer a reunião com os mesmos embaixadores para falar que eu tenho dúvidas sobre o funcionamento das urnas. Isso é um absurdo. Um absurdo. Um cara vai falar bem, ele foi questionar. Agora, dentro das atribuições dele. O segundo motivo que torna ele inelegível é falar de abuso econômico depois de um 7 de setembro, que ele vai para cima do carro de som do Silas Malafaia lá em Brasília para falar para uma multidão de mais de 1 milhão de pessoas lá na Praça dos Três Poderes, parecia um mar de girassóis lá, sem usar dinheiro público. Quer dizer, é uma covardia o que estão fazendo, e o povo está vendo. Já em relação a essa história do golpe, Douglas, ele estava nos Estados Unidos, ele passou a faixa. O cara assumiu, o Lula assumiu a presidência. Ele passou os ministros das Forças Armadas. Né? Segundo o Alckmin, pediu ajuda para a intermediação com os ministros das Forças Armadas. Passou. Nomeou lá o ministro Ciro Nogueira para fazer a transição lá com a Gleisi Hoffmann. Aonde que tem golpe nisso? Ele ter estudado as possibilidades de, caso tivesse sido comprovada alguma coisa errada, alguma fraude nas urnas, estuda quais são as possibilidades que a gente tem dentro das 4 linhas, se caso for comprovado. Está aqui, estudar, porque você não vai decidir isso da noite para o dia. Estudou, conversou, não foi conseguido comprovar nenhuma fraude das urnas, ele pegou, esticou, passou, fez as declarações dele porque a questão toda... Fez as declarações dele... aquela declaração dele, Tiago, então, assim, uma das acusações, está lá no processo, na ação penal, é que ele promoveu quebra-quebra, que ele promoveu dano ao patrimônio. Basta a gente assistir o discurso dele, né, quando ele está ali cercado de todo o discurso dele, dizendo que a gente não, pessoal da direita, a gente não age como, por favor, não bloqueiem estradas, não depredem patrimônio público, não façam arruaça. Ele falou, está gravado. Então, estão forçando uma barra e a população já viu. Aí vem um tirano como esse aí, prender uma cabeleireira 14 anos, condenar ela a 14 anos, deixar 2 anos presa, Douglas, 2 anos presa. Olha, a gente está falando aqui dessa moça lá, da Débora, né? Débora dos Santos, lá de Brasília, mas eu queria inclusive abrir aqui um parêntese, nós temos uma Débora também, aqui no Nordeste, aqui no vizinho estado do Maranhão, em São Luís do Maranhão, tem uma moça chamada... Eliene. Tá presa? Eliene Amorim. Tá presa há 2 anos, fez agora, porque ela não foi presa no dia. Quem é essa moça? É por isso que isso me chamou a atenção, nós fizemos uma reportagem, se você tiver interesse, acessa o Gazeta Hora 1, tem a reportagem completa lá. Essa moça, Eliene Amorim, ela é do interior do estado do Maranhão, de um povoado chamado Torozinho, no município de Turiaçu, e ela aos 15 anos foi para São Luís estudar. E como a família é muito pobre, ela trabalha como manicure, mas conseguiu entrar no curso de psicologia. Estava já na metade do curso e ela resolveu, aproveitando aquela mobilização em frente dos quartéis, a mobilização em Brasília, ela decidiu escrever um livro sobre o que estava acontecendo no país e também do ponto de vista da psicologia, o perfil das pessoas que estavam envolvidas naquele movimento. Ela pegou o caderninho dela, a caneta, e foi para as ruas com o celular, tirava foto lá na frente do quartel em São Luís, e teve um movimento lá de 8 de janeiro, ela comprou uma passagem e foi. E lá ela continuou fazendo, porque ela disse, vou fechar meu livro aqui. Aconteceu o que aconteceu lá, ela voltou para casa, 2 meses depois ela foi presa. Que absurdo. E está há 2 anos presa, onde só tem acesso o advogado, que eu nem sei se ela tem, e a família. Família que mora no interior do estado. Né? Então, assim, tem a Débora lá, que é visível, a mídia tomou conhecimento, a família
tem uma situação, se não de condições financeiras, mas pelo menos de acesso à mídia maior do que a nossa LN aqui no Nordeste. Mas o fato é que, assim como a Débora, assim como a LN, quantas outras pessoas que foram lá apenas se manifestar, que foram lá apenas exercer o seu direito de cidadão, encontram-se presos até hoje? É um absurdo. Né? Isso é uma forma que eles estão fazendo, esses tiranos aí, de intimidação à população, né? Estão fazendo o que estão fazendo com esses patriotas aí. Fique na sua, né? Fique na sua, fique quietinho aí que é melhor para você. Só que a população tá vendo, não é boba. Eu acho que pau que dá em Chico, dá em Francisco, esses caras têm que pensar bem, porque acima deles, que eles acham que não tem ninguém, tem o homem lá em cima. Tem. E nós estamos no Big Brother da vida e o Big Boss é o homem lá em cima. Perfeito. Tiago, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez, estar aqui falando sobre sua vida, sobre seus empreendimentos, sobre o seu lado político agora, né? Político partidário, uma vez que você fazia política. Político partidário patriota, PPP. Patriota. Deixa eu dar mais um recadinho aqui para quem está em casa, lembrar que isso aqui só é possível porque a gente tem o patrocínio da Estrada Mob, da Onyx, do Senac, do Sesc, da AproSoja, do Léo Madeiras. Nós temos também o apoio da Elo Engenharia, da Automaster, da Pneubec e da Hotsat, tá certo? Se você não for inscrito ainda no nosso canal, faz a inscrição aí, é muito fácil, aciona o sininho para receber as notificações e compartilha esse link. Manda aí para o grupo da família, o grupo do condomínio, o grupo da escola, o grupo do trabalho, manda até para quem você não gosta. Por quê? Porque todo mundo tem o direito de ficar bem informado, não é não? Maravilha, Douglas, maravilha. Muito obrigado e a gente espera que essa entrevista, que as suas declarações aqui sejam tão visualizadas como foi a outra, porque você tem opinião. Vamos quebrar o opinião, vai para frente. Vamos quebrar o recorde. Douglas, mensagem final. O objetivo não é esticar a corda, não é atacar ninguém, é trazer aí um ponto de vista de direita, debater ideias, sugestões para o Piauí, trocar ideia. Tenho até um bom apreço aí pelo governador Rafael. Governador Rafael Fontales. Tem 2 anos e meio, não tive nenhuma perseguição. Desejo sorte para ele, eu desejo sorte para o Piauí, desejo bem do Piauí. Nós todos desejamos, porque nós estamos no mesmo barco, né? Espero que a equipe dele, os petistas, assim, também me enxerguem dessa forma. Eu tô com o meu celular, é o mesmo desde que eu cheguei no Piauí. Eu acho que muitas autoridades foram induzidas ao erro naquela operação que fizeram contra mim, nas perseguições políticas. Eu não vou admitir perseguição política contra mim. Todas as novas que vierem, que eu espero que não venham, que a gente tenha um ambiente de debate elevado, com ideias, com sugestões. Não tenho intenção de atacar ninguém, de ser áspero, ácido, agressivo com ninguém. Muito pelo contrário. Mas eu estou aqui para ajudar. Não quero brigar com ninguém. Agora, as pessoas que trabalharam, que foram mandadas a me perseguir antes, eu acho que também já chegaram à conclusão que pegaram a pessoa errada, porque eu não sou contraventor, eu sou honesto, sou trabalhador, estou aqui, mesmo telefone, mas quem quiser confusão, a gente está aí também, né, Douglas? Infelizmente, é o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Né? Eu quero desejar muito, muito boa sorte para o Piauí nessas próximas eleições, para o povo, encerrar com aquela frase do Bolsonaro, ele fala 2 frases muito interessantes, para entrar na cabeça do povo brasileiro, do povo do Piauí. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem vai libertar essas pessoas que estão presas à ignorância são elas mesmas, elas é que têm que chegar à conclusão. Né? E uma outra frase que ele falava é, por falta de conhecimento o meu povo pereceu. Então procure, hoje está na palma da mão as informações, procure saber quem está mentindo, quem está te enganando. Tem eleições aí em 26, escolha bem seu deputado estadual, seu deputado federal, seu senador, seu governador. E nas próximas, seu vereador. Vamos acabar com a corrupção ou diminuir essa corrupção que tanto assola esse país, que tanto rouba o sonho de tanta gente. Né? Fica a minha mensagem aí. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Eu trouxe um bonezinho patriota aqui para você. Olha aí, rapaz. E trouxe a medalha que eu ganhei do Mito 3i, mas essa não é para te dar, é só para te mostrar. Pra você passar a mão nela e dar sorte. Olha aí, rapaz. Bolsonaro, né? Clube Bolsonaro. Por enquanto eu tô fazendo jus aos 3 is aí. Horrível, imbrochável e incomível.
Obrigado pelo boné, tá bom? Douglas, vamos com tudo. Boné da Chapada Grande, que é a fazenda que ele empreende e que ele gera emprego, gera divisas, gera impostos, enfim, aqui no Piauí em regeneração. Viva o Piauí, viva o Brasil. Ele que é paulista, lá de Ribeirão Preto. mas que resolveu investir e empreender aqui no Piauí. Muito obrigado.